Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar da participação do Ciro no evento promovido pelo BTG Pactual. Eu tô atrasado aqui com vocês, mas foi até bom, porque hoje, no dia 27, domingo de carnaval, o Ciro divulgou um vídeo dele nadando entre tubarões e eu vou juntar as duas coisas e trazer algumas reflexões aqui para vocês. Mas antes, eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito no canal. Se puder, se inscreva, ativa a notificação aí, o sininho, deixa like se gostar. Se não gostar, manda o dislike, comente alguma coisa, compartilhe. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, o Ciro participou deste evento e ele estava ali diante de banqueiros, mas não só deles, né? Estavam ali investidores, empresários, especuladores, gente da imprensa, formadores de opinião e, tanto pessoalmente assim como virtualmente, tinha empregado, desempregado, grande empresário, pequeno empresário. Então um público muito grande. Inclusive foi anunciado quando o Ciro entrou que 100 mil pessoas estavam acompanhando o evento online, sem falar na repercussão que isso está tendo depois. Enfim, o vídeo sendo visto lá no canal oficial do BTG, também no canal oficial do Ciro, assim como outros canais que estão divulgando e repercutindo, além de cortes. Enfim, realmente a repercussão fica muito grande depois que o próprio evento acaba. Eu passei no canal do BTG para ver como que estava lá agora a comparação entre os candidatos ou os presidenciáveis que falaram no evento. O Ciro está com o dobro de visualizações de Bolsonaro, que também participou do evento, o triplo de visualizações de Sérgio Moro e 8 vezes mais que João Dória. William, em relação ao Lula, Lula não foi convidado, mas recusou o convite porque disse que ainda não é candidato. Então, Lula declinou. E aí muita gente fala, tá vendo, o Lula não vai falar com os banqueiros. Pois bem, só que o Lula, se for eleito, não duvidem que ele vai pegar um banqueiro e colocar no Banco Central, enfim, 2 anos depois, porque mudou a regra agora, só depois de 2 anos que vai poder mudar o presidente do Banco Central. Mas não duvidem também que o Lula tem coragem de pegar um banqueiro e pôr para dirigir economia ou outro ministério qualquer, como ele fez no Banco Central lá nos seus 8 anos em que Henrique Meirelles, presidente do Banco de Boston até alguns anos antes, eleito deputado federal pelo PSDB, partido do então concorrente do Lula, José Serra, administrou o Banco Central. Então, Lula não participar desse evento não quer dizer que agora ele vai fazer um governo, enfim, de fato para o povo e não para a elite financeira, como ele fez. Vale lembrar só um número rápido antes de falar do Ciro, que o Lula e o PT, durante o ano em que eles mandaram no país, mandaram para a banqueirada 4 trilhões e 88 bilhões e pagaram no mesmo período no Bolsa Família 332 bilhões de reais. Então é só vocês tirarem a conclusão quem que o Lula de fato quis privilegiar enquanto mandou no país. E vamos falar aqui então do Ciro neste evento. Ciro estava muito bem-humorado, muito solto, leve. Ele já começou agradecendo o convite, enfim, agradecendo ali a oportunidade de mostrar que ele não morde, de cara já arrancando risos, o que é importante. Enfim, porque muita gente que estava ali olha para o Ciro com um certo ceticismo, com algum receio, e quebrar esse gelo no começo é importante até para facilitar o ouvinte a prestar mais atenção. Então isso aqui é uma estratégia que realmente é bom destacar. Mas o principal, né, o Ciro foi coerente. Ele repetiu lá, diante daqueles que o ouviam pessoalmente e virtualmente, o que o Ciro fala quando vai discursar em universidades, em entrevistas, rádios, TVs, palestras, em bate-papo, em podcasts. Ele poderia chegar lá e falar o que a plateia presente queria ouvir. Certamente ele ganharia a simpatia da banqueirada que lá estava, como fez ou tentou fazer Sérgio Moro. Eu assisti a participação do Moro e ele foi indagado qual que é a sua opinião sobre taxar grandes fortunas e cobrar imposto sobre lucros e dividendos. Aí ele, não, a gente está construindo projeto, isso tem que ser debatido, mas eu pessoalmente, enfim, não gosto muito dessa ideia de taxar fortuna. E aí ele, nesse ponto aqui, ele dá muito certo com o Lula, que também se diz contra, e também dá muito certo com o Bolsonaro. Enfim, e o motivo que os três alegam é o mesmo. Fuga de capital, uma coisa que o Ciro já explicou, que a alíquota que o Ciro propõe é 0,5 ponto percentual. De cada R$100, colaborar com 50 centavos. William, todo mundo? Não, é quem tem acima de 20 milhões. Aí o Ciro foi lá e falou isso, mas daqui a pouco eu volto para esse ponto.
Então, assim, o Sérgio Moro foi lá e disse algumas ideias do que ele pretende fazer se for eleito, mas não conta, por exemplo, de onde vai vir o dinheiro. Mas quando é instigado a falar, ele foge nessa coisa do estamos construindo o nosso projeto. Agora, ficar apontando, vamos montar então uma força-tarefa disso, uma força-tarefa daquilo, sem dizer de onde vai vir o dinheiro, é conversa fiada. Falar que o pobre tem direito de comer picanha, de beber cerveja, qualquer pessoa pode falar, né? Como a gente tem visto o Lula, mas sem apontar de onde virão os recursos para isso, enfim, fica uma conversa que muita gente acredita, mas que o povo está meio cansado desse tipo de promessa vazia. O que acontece? O Ciro vai lá e fala o que ele pretende fazer se for eleito presidente da República. E isso aqui é um ponto importante, porque não é pouca coisa. Ah, William, mas o Ciro disse coisas que desagradam os banqueiros, aí ele vai sair dali e eles continuarão com o pé atrás em relação a ele. Olha, paciência, porque o Ciro tem insistido. Se for eleito, será ele com as suas ideias. Então o Ciro vai, se for de fato para a presidência, para fazer história e não para simplesmente manter o que está aí. Se a gente for olhar para o Brasil, como o Ciro insiste, muita gente fala, mas o Ciro está repetitivo. É porque de 30 a 80 o Brasil cresceu, na média, 6,75% ao ano. Então tinha ano que crescia 10, no outro 4, no outro 12, no outro 5, mas na média 6, 7, 5. De 90 a 2010, ali 2,3, 2,4. E na última década, 0. O Brasil parou de crescer. Então, se for para continuar assim, qualquer um serve. Agora, o Ciro quer entrar para mudar isso que está errado. E aí, então, ele vai lá sabendo que vai desagradar alguns, mas paciência. Porque o Ciro quer agradar o povo, para que o povo vote nele e, repito, nas suas ideias. E essa é uma chave para entender como que ele pretende implantar as suas reformas. Foi questionado lá sobre isso. E ele falou, olha, vou propor na campanha, propor antes. Ou seja, ele já está fazendo. Porque se ele chega na presidência, ele chega forte. Então o presidente tem uma força, inicial, e o Ciro fala que é propor nos 6 primeiros meses. E aí vai chamar governadores e prefeitos num novo pacto federativo em que estados estão quebrados. O Ciro propõe um redesenho da dívida desses estados, e aí os governadores entram na jogada para ajudá-lo. Enfim, tudo isso para aprovar as reformas que ele considera ali prioritárias. E ele explicou lá, por exemplo, a tributária. Se de todo jeito essas reformas não passarem e sentir que não há clima para aprovação, aí ele falou, vai fazer aquilo que as democracias modernas fazem, referendos e plebiscitos. Sobre o orçamento secreto, vai acabar. E aí muita gente pensa, porque hoje é uma rendição, tanto em relação aos bolsonaristas, porque esse tal de emenda de relator é chamado por alguns de mensalão 2.0, porque mensalão inicial foi com o Lula. Então você observa os dois lados meio que rendidos. Como se dissesse assim, olha, mas se não roubar, não tem como governar. Aí o Ciro foi lá e disse, não é assim que funciona. E ele lembra em várias entrevistas que o exemplo para mostrar que é possível fazer diferente é o Itamar Franco. Não roubou, não deixou roubar e aprovou o Plano Real, fez o Plano Real com a ajuda do Ciro. Então esse é um ponto importante, porque a sociedade está assim, conformando com roubo, com corrupção. E aí outro ponto importante que eu destaco aqui é porque essa turma que estava lá presencialmente, a grande maioria, é fissurada com responsabilidade fiscal. Não estou aqui tirando, enfim, a preocupação que se deve ter com esse assunto. Isso aqui para eles é um mantra. E aí eles pensam que o Ciro é um gastador irresponsável. Aí o Ciro vai lá diante deles e critica o teto. Mas para acalmar, o Ciro fala o quê? Dá o seu próprio exemplo. Foi prefeito, governador, ministro e nunca na sua história gastou mais do que arrecadou, não tem um dia de déficit. E citou o exemplo do Ceará, em que o próprio Ciro foi ao mercado sem fazer barulho e comprou dívidas que venceriam 15, 20 anos depois. Enfim, o Ceará hoje é um estado que não atrasa salários dos servidores públicos há 30 anos. Então, enquanto muitos estados aí parcelam pagamento aqui, parcelam ali, e aí com muita dificuldade, ou com liminar no STF, como é o caso de Minas Gerais, colocou o salário em dia, mas não está pagando o que deve para a União. O Ceará não tem esse problema de depender de liminar e não atrasa salário há 30 anos. E tem a melhor educação pública do Brasil. Sem falar que o Ceará é o estado hoje com o maior investimento público per capita. Ele está em terceiro em valores nominais, mas se for dividir por pessoa, é o maior. Só para citar um exemplo, o Porto de Pecém
recebeu um investimento público e atraiu como contrapartida, porque aí você melhora a infraestrutura e atrai uma quantidade muitas vezes maior de investimento privado. Então esse é o ponto que o Ciro foi lá e deixou claro. É o Estado como indutor do desenvolvimento, como aconteceu aí em todos os países desenvolvidos. E aí um ponto importante que eu achei lá, ele brincou com o André Esteves num dado momento. André Esteves é, digamos assim, o manda-chuva do BTG Pactual. E abre aspas para o Ciro: eu estou querendo ser aceito, desde que seja com as minhas ideias e o meu padrão. Aí alguém pode pensar, ixi, lá vem o Ciro querer impor suas ideias. Olha, o que o Ciro apresenta, ele próprio explica. É aquilo que deu certo lá fora, é aquilo que já deu certo aqui no Brasil. Claro que adaptado ao contexto atual, né? Atualizado. Por exemplo, imposto sobre grandes heranças. Aqui é de 4% a 8%, lá fora 30%, 40%, 50%. Então tem que aumentar, e ele disse isso lá, diante daqueles que têm aí, enfim, recebido e deixarão grandes heranças. Imposto sobre lucros e dividendos. O mundo inteiro cobra, só aqui na Estônia que não. Qual que é o motivo do Brasil não cobrar ainda, a não ser atender aos interesses de alguns aí? O último a cobrar foi quem? Itamar Franco. Fernando Henrique revogou e os governos ditos de esquerda ali do Lula, da Dilma, mantiveram revogado isso e, claro, Temer e Bolsonaro mantiveram do mesmo jeito. Sobre renúncias fiscais, Ciro falou, tem que cortar. E essa que é uma mamata que o Bolsonaro nunca se importou de existir. O Ciro foi colocar o dedo na ferida. Só alguns alimentos que hoje são considerados de cesta básica recebem 8 bilhões de renúncias que vão para o bolso de uma pequena minoria. 8 bilhões que, se fossem para os cofres públicos, o Ciro disse lá, colocaria 1 milhão de crianças em creche de qualidade em tempo integral. Produtos esses, por exemplo, o Ciro citou queijo suíço, filé mignon e salmão. Aí uma pessoa muito querida me mandou, falou, William, mas o Ciro falar em creche diante daquela plateia, meus amigos, ali não estava falando só para aqueles, mas também para os 100 mil que acompanhavam online e hoje para todo mundo que quiser entrar no canal. E um recado do Ciro para o povo, né? Como ele tem insistido sempre, não vai vender a alma ao diabo para ser presidente do Brasil. Se for, será, insisto, com as suas ideias para transformar essa nação sofrida, mas como ele deixou claro, tem tudo para dar certo. E no final, não podia deixar de falar isso aqui, uma pergunta, na minha opinião, totalmente desnecessária. Enfim, uma entrevista muito bacana, a condução da Amanda foi muito boa, mas teve uma cutucada ali, enfim, que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo e no final trago algumas reflexões a respeito dela. Última pergunta, sim ou não, muito rápida. Se acontecer, como as pesquisas indicam, segundo turno Lula e Bolsonaro, o senhor vai para Paris ou fica para votar? Eu não fui para Paris para não votar, eu votei e votei no Haddad. Agora, eu nunca mais farei campanha para bandido nesse país, nem que o pau tore. Por isso eu tenho que estar no segundo turno. Bom, pessoal, então vocês viram uma declaração que repercutiu muito isso aqui. Foi muito explorado pela própria militância, que parte dela até discorda, acha que tem que evitar esse tipo de fala, mas é bom lembrar de um detalhe. Ela já começou pressionando o Ciro que queriam sim ou não. Eu já acho que esse tipo de pergunta nem deveria acontecer, com todo respeito ao trabalho dela, que fez ali um papel bacana. Eu gostei da atuação dela na condição de mediadora ou de entrevistadora, né? Mas aqui você perguntar para um candidato que nesse momento, como o Ciro está em terceiro lugar, tecnicamente empatado com o Sérgio Moro, ora o Ciro está um pouco na frente, ora o Sérgio Moro está... Se ele vai apoiar esse ou aquele no eventual segundo turno sem a sua presença, eu acho isso aqui uma pergunta indelicada, não só para o Ciro, como também para o Moro, para o Dória, enfim, já falei isso aqui outras vezes. Então vamos partir do ponto de que essa pergunta, na minha opinião, nem deveria ter sido feita. Agora, a resposta do Ciro não tem novidade aqui, ele tem falado disso já várias e várias vezes, e aqui é importante observar que, primeiro, o eleitor fiel ao Ciro não vai deixar de votar nele por conta disso. O eleitor fiel ao Lula, esse vai criticar nas redes sociais, que é um absurdo, que o Ciro é isso, que o Ciro é aquilo. O eleitor fiel ao Bolsonaro também, enfim, não vai apoiar o Ciro por conta disso. Mas é importante tentar entender como que o eleitor indeciso e também aquele eleitor que gosta do Ciro, mas que tem um pezinho atrás por conta do tempo que ele apoiou o PT. Esse rompimento ficou muito claro em 2018. O Ciro nunca foi do Partido dos Trabalhadores. Mas em 2018, o Ciro deixa claro de uma vez por todas que com o PT não mais. Simples assim, então eu acho que no eleitor indeciso isso aqui cai bem. Mas o Ciro, nesse dia 27, compartilhou um vídeo nas suas redes sociais, nadando entre tubarões e, claro, a relação desse vídeo com a participação dele no BTG Pactual
foi feita aí por muitas pessoas, o vídeo tá bombando. Vejam aqui e em seguida eu trago algumas reflexões sobre ele e também a repercussão. Olha o tubarão, gente! Eles são adorados. Eles são adorados. Tem a cara dentro. Vê que o titi aqui tem coragem de mamar em onça, vem? Bom, então vocês viram aí o Ciro nadando, tranquilo, sorridente, entre os tubarões, como ele estava lá nesse evento do BTG, como eu falei logo no começo, né? O Ciro muito bem-humorado, solto e dizendo, vem cá, nenê. Enfim, o pessoal gostou muito, inclusive daquele negócio do tem coragem até de mamar em onça, né? Mostrei esse vídeo também para esse amigo bolsonarista que gostou, riu, enfim. É o tipo de vídeo que quebra um pouco o gelo que existe entre o Ciro e, repito, parte de um eleitorado que hoje às vezes o rejeita, tem alguma resistência em apoiá-lo, então isso aqui é bacana. E o Ivo Gomes, irmão do Ciro, foi no Twitter e colocou lá uma frase bem interessante. O que é um tubarão para quem enfrenta o sistema financeiro brasileiro? Então também tem, no fundo disso aqui, essa ideia de passar a imagem do Ciro corajoso, né? E a estratégia também é claramente chamar a atenção para esse lado do Ciro. Muitos petistas estão compartilhando, eu acompanhei, na ideia de zombar. E detalhe, eles acabam divulgando o Ciro para muita gente que não conhece. Então faz com que o Ciro fure bolhas e as pessoas passem a segui-lo nas redes sociais, enfim. E esse vídeo está circulando muito aí, inclusive em grupos de WhatsApp. Quando eu parei para gravar esse vídeo, poucas horas depois dele ter sido divulgado, estava lá no Twitter com 170 mil views e com uma repercussão muito grande. Claro que a militância gostou demais. É um tipo de vídeo que também mantém ela, enfim, mobilizada, energizada e ativa. E um ponto importante para fechar esse vídeo, se você veio até aqui, tem simpatia pelo Moro, pelo Dória, pelo Lula, Bolsonaro ou outro candidato qualquer, insista com eles, cobrem deles para que eles assumam compromissos de mudar o que está errado no Brasil. Então quando o Bolsonaro disfarça com essa coisa de caneta BIC, não sei o quê, isso é só para desviar a atenção, porque o verdadeiro problema do Brasil está principalmente, não é só nisso também, nesse sistema tributário muito perverso que o Ciro foi lá e disse que se for eleito presidente ele vai corrigir. Meus amigos, então é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar, vale muito a pena, a participação foi muito boa, enfim, mesmo aqueles que não gostam, não votam no Ciro, eu acho que tem muito o que aprender lá para cobrar daqueles que têm maior simpatia aí, que pretendem votar nessas eleições. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!